Na aula de hoje nós vamos falar de listas em Dart. Listas são muito importantes porque em vez de você criar uma variável, por exemplo, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, você cria uma lista e essa lista você coloca 3 pessoas na lista. Como define uma lista em Dart? Primeira coisa, list, abre e fecha o tipo dele. Vamos supor que a gente quer string. Lista de string, vamos colocar pessoa aqui. Pessoas, ideal que sempre seja plural essa variável, né? Pessoas. E aqui a gente define os elementos. Então, vamos definir aqui, por exemplo, João, primeiro elemento da lista, José e Pedro. Então, a gente tem uma lista, Pedro e Maria. A gente tem uma lista aqui de pessoas, olha que interessante. Assim que se define lista em Dart. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um print direto, dependendo do tipo, tá? No caso aqui, string ele faz. Quando é objeto mais complexo, não, mas aqui dá para fazer. Print pessoas. Então eu tenho, quais são as pessoas que eu tenho na minha lista? João, José, Pedro e Maria. Ele imprimiu para mim. Sempre ele segue, como o Dart ele é baseado na linguagem C, o primeiro elemento da lista não é o elemento 1, mas é o elemento 0. Então, se eu vier aqui e der um print pessoas, agora eu referencio o elemento 0. Qual ele vai imprimir? Ele vai imprimir João para mim, porque eu estou acessando este elemento. Então, o elemento 0 é o primeiro aqui da lista. João, prontinho, o elemento extraído. Se eu colocar o elemento 1, né, ele vai imprimir José. Então, sempre esse detalhe. A lista vai ter sempre um tamanho e o menos 1 para acessar o último elemento. Então, vamos aprender um outro comando interessante para a lista. Quando eu venho aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero saber o último elemento da lista, perfeito? Eu posso referenciar a própria lista, pessoas.length, que é o tamanho dela, length, menos 1. Então, quando eu acesso, só vou mostrar primeiro o length, depois eu vou mostrar o length menos 1 para vocês. Quando eu pergunto para ele qual o tamanho dessa lista, ele vai me informar quanto? 4, quer ver? Então eu vou primeiro imprimir pessoas.length, ele vai me informar 4, vamos rodar, 4. Agora eu quero acessar esse último elemento, Maria, 0, 1, 2, 3, então é 4 menos 1, é 3. Então eu quero saber o último elemento da lista, length, menos 1. Sempre esse item é importante porque se eu tentar acessar o 4, ele vai cair aqui, que não vai conseguir acessar, porque o último elemento é o tamanho menos 1. Vamos tentar acessar só o tamanho para a gente ver. Não tem 4, a 0, 1, 2, 3, 4 não existe. Então vai dar erro. Sacou? Esse detalhe? Então, o tamanho da lista é o length, o último elemento é o length menos 1. Vamos continuar um pouquinho, então a gente vai ver um pouquinho mais de lista. Agora, eu posso, por exemplo, numa lista, instanciar ela vazia. Se eu quiser fazer isso, eu consigo, ó. Tirar tudo, né? Deixar ela instanciada e vazia. Nesse exemplo específico, ó, ele não vai conseguir imprimir nada. Basicamente, o tamanho aqui é 0, vai dar até erro, porque 0 menos 1. Vamos ver? Ó, não conseguiu chegar no range. Vou voltar então os elementos da lista. Vamos supor que eu queira adicionar um novo elemento na lista. Sempre a adição seria no final, por padrão. Então eu posso colocar pessoas, plural, ponto, add. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Marcelo. Marcelo como último elemento da lista. Neste momento, olha, eu vou imprimir novamente a lista, aqui embaixo, ó, print pessoas. Então a lista vai ter um elemento no final, chamado Marcelo, que não tinha antes. Olha só, Marcelo adicionado no final da lista. Vamos supor agora que eu queira inserir o Marcelo na posição 2, entre José e Pedro. Eu posso usar agora o comando insert, em vez do add, comando insert. Vamos ver? Vou comentar aqui. Então ficou insert, e o insert ele vai ter um primeiro parâmetro, que é a posição. O segundo parâmetro é o que vai ser inserido. Então eu estou inserindo o Marcelo, posição 0, 1, posição 2, olha só. Marcelo inserido na posição 2. Então você tem o add no final da lista e o insert e numa posição na lista. Vamos ver mais um pouquinho. E se eu quiser tirar agora o Marcelo da lista? Vamos ver como fazer agora. Então eu venho aqui. Eu posso usar o remove at 2. Então a partir desse momento, o Marcelo vai ser, que está na posição 2, vai ser removido da lista. Então eu removo sempre pela posição. Tem um conceito, só para falar, que é o key value. Isso é muito usado em programação. O key é a posição.
e o value é o valor. Então você sempre vai extrair pelo key, tá? Pela posição. Então você sempre vai ter um conjunto de pares, né? Posição, valor. Nesse caso, só para explicar, a lista tem posição 0, João, posição 1, José, posição 2, Marcelo, posição 3, Pedro e posição 4, Maria. Em lista sempre vai ser uma posição numérica. Então você remove at. Aqui, deixa eu comentar essa parte, né? Remove at 2, ele vai na posição 2, que é o key, né? Na chave 2, e vai remover a linha inteira. Vamos ver? Olha que legal, tá? Então removido Marcelo, voltou a lista ao normal. Legal? Bem interessante, né? A gente, com isso a gente consegue tanto acessar o primeiro elemento, o outro elemento, o elemento da posição específica, somente referenciando essa posição, que é o key da lista. O interessante, quando a gente fala de listas, é que a gente, por exemplo, pessoas, né, sempre plural, hein, que é mais de um, possivelmente, você vai ter o contains. Contains. Então você pode verificar se o value contém na lista. Quero saber se contém Maria. E o contains, ele vai retornar pra gente a posição. A gente vai, vou dar um print aqui pra gente ver, ó. Print pessoas.contains Maria. Isso é legal porque se você está desenvolvendo, vamos supor, uma lista de compras, você quer saber se ele contém um produto específico, você pode ir direto, tem na lista esse produto, sim ou não, e a posição dele, né? Ali já vai te dar. Ou mesmo jogo, né? Você pode verificar se o jogador contém alguma coisa específica, né? Ali no inventário dele, olha só. Print contains, então true, contém, olha só que interessante, né? Então, ele contém Maria. Agora, ele contém, por exemplo, Davis na lista, vamos ver? Não, né? Então ele vai te dar um false aqui embaixo, olha que interessante. False, não contém. Então esse é um outro modo de você verificar, né, se a lista contém algum elemento. Bem interessante, né? Vou mostrar para vocês como a gente pode acessar, né, os elementos aqui usando o for each. Então um comando novo que a gente vai estar aprendendo agora, que é bem interessante. Então pessoas, né, plural, é uma lista, né, pontos. For each, ok? O for each, como ele vai funcionar? A gente vai extrair esses elementos dele. Então a gente vai criar uma string pessoa, uma variável local aqui, perfeito? E essa string pessoa, deixa eu só colocar aqui, ó. Essa string pessoa que a gente está criando, ela vai chamar direto a função print. Então, na variável pessoa, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está com for each percorrendo essa lista, né? E extraindo cada uma das pessoas. Vamos rodar para a gente ver, tá? Então a gente vai ter pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 extraída. Olha que interessante. João, José, Pedro e Maria, um por linha impresso aqui. É bem interessante, né? Inclusive, no for each, né? Você pode colocar múltiplas linhas. Então vamos fazer uma mudança. Ó. Eu vou colocar esse print aqui, perfeito? E fechar ele aqui, olha só. Que interessante o for each, né? Um tipo string aqui, tá? Isso pode ser usado inclusive com classe, tá? Depois a gente vai ver um exemplo de tudo isso com classe, né? Em vez de ser uma string, ser um objeto composto. Então aqui, ó, no outro vídeo, tá? No próximo vídeo, porque aqui eu quero bater bastante a parte de listas. Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode criar um contador aqui, ó. Eu vou criar um int, né? Chamado elemento, posição, igual a 1, perfeito? E aqui eu quero imprimir, posição, $posição e $pessoa, que é uma string, tá? Então a gente vai conseguir essa listagem de key value que está embaixo, ó, praticamente a gente vai conseguir isso daqui, tá? Só que começando da 0, né? Posição 0, e a gente vai incrementar a cada vez que passar, né? A posição. Então a gente viu for e viu while. Agora já entrando um novo comando chamado for each, tá? Então ele vai executar uma função for each, a cada passo que der na for each, ele vai mostrar para mim posição mais. Vamos lá? Posição mais. Pronto. Então ele vai extrair elemento por elemento no for each, né? A cada um deles. Vai criar uma variável local string pessoa, tá? Repara que é pessoas, a lista, string pessoa. E essa pessoa, ele vai dar um print aqui, né? E a posição é 0, depois vai para 1, para 2, para 3. Vamos ver o resultado? É o key value, praticamente a gente está vendo isso aqui, né? Olha que interessante. 0 João, exatamente igual, ó. 0 João, 1 José, 2 Pedro, 3 Maria. Então a gente viu, né? Tá vendo aqui a estrutura toda da lista que a gente fez. Bem interessante. Então for each é bastante importante, né? Isso a gente vai usar bastante, inclusive, né? É muito forte o for each, tá? Você vai trabalhar com o objeto inteiro, com uma classe inteira,
passando via for each. Depois a gente vai ver já no próximo vídeo. Eu queria passar isso para vocês, legal? Pessoas, plural, lista, for each, elemento por elemento, string pessoa, estou extraindo, né, uma string dela e imprimindo, né, a posição e a pessoa aqui. Legal, né? Bem interessante. Todo o trabalho aí que a gente pode fazer com listas, e isso dá bastante flexibilidade, né? Porque você pode ter uma lista ilimitada de clientes, né? Você não precisa criar uma variável cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, pessoa 1, pessoa 2. Você simplesmente trabalha com listas. Então nesse vídeo a gente viu bem o conceito de listas, recapitulando, né? Uma lista, ela tem o tipo dela. No próximo vídeo a gente vai, em vez de usar um tipo, a gente vai usar uma classe aqui, tá? E ela vai ser setada aqui com os elementos, perfeito? Aqui a gente imprimiu, como a string ele conseguiu imprimir, foi esse exemplo, né? Aqui a gente pegou um elemento numa posição, a primeira é sempre 0, lembrando disso, né? O João é 0. Depois a gente viu o tamanho dela, que foi 4, tá aqui. Depois a gente fez o quê? A gente pegou o último elemento, que é o tamanho menos 1, tá? Então a gente usou na referência o length menos 1, pegou o último elemento, é a Maria. Depois a gente inseriu, né, o Marcelo no final, aqui eu acabei comentando, o código está disponível para você. Pessoas, a gente inseriu o Marcelo na posição 2, ele entrou aqui, ó. Depois a gente removeu o Marcelo da posição 2, voltou à lista normal. Verificamos se Davis contém na lista, false. Depois a gente imprimiu, né, o key e o value da lista. O key é numérico e o valor, né, o valor tá aqui, ó, tá? Basicamente reproduzindo essa listagem aqui, né, que a gente fez manualmente, aqui no for each. Aprendemos também o comando for each, né? Aí a função for each que a lista já tem automaticamente aqui. Então a gente viu bastante coisa sobre lista. Próximo vídeo a gente vai criar uma classe e aplicar lista em uma classe. Isso vai ser muito legal porque aí você já pode ter vários produtos no seu aplicativo, vários clientes, vários jogadores no seu jogo. Então tudo isso vai ser já materializado, né, no próximo vídeo. Então estamos quase terminando, né, a parte de Dart. Essa parte vai ser bastante importante, que a gente vai usar bastante no dia a dia. Então até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.